Graça e paz, queridos. Segunda aula dessa abençoada série sobre cura divina. Olha só, não se esqueça, se você caiu de paraquedas aqui de alguma forma, alguém divulgou esse vídeo para você, vai na descrição, tá? Que você vai ver o link da primeira aula e você não pode perder. Você não pode perder. Você tem que assistir de forma cronológica para você entender tudo que está sendo ensinado aqui. Porque o ensino, ele é progressivo e ele é cronológico. Então, assista desde a primeira aula, sempre da primeira aula. Não fica uma aula aqui, uma hora lá. Não sei que tempo você está vendo esse vídeo. Pode ser que várias aulas já estejam disponíveis de forma pública e você vai bagunçar a sua cabeça. Começa pelo episódio 1. No final, eu vou falar desse vídeo também, eu vou falar de um presente que eu tenho para vocês todos, e Deus abençoe poderosamente. Vamos ao ensino da palavra? Hoje nós vamos falar sobre a vontade de Deus em curar. Será que a vontade de Deus é curar? Vamos ver o que a Bíblia diz, não o que o homem fala. Quero que você anote e memorize esses textos aqui, tá? Êxodo, capítulo 15, versículo 26. Esse é um dos textos. Tá? Outro texto é Salmos, capítulo 105, e o versículo é o 37, tá? Depois, Isaías, capítulo 53, verso 4 e 5. O outro é Atos, capítulo 10, versículo 38, beleza? Então, você vai anotar esses textos e vai prestar muita atenção na revelação desses textos maravilhosos. Olha o que diz o capítulo 15, verso 26 do livro de Êxodo. Diz o seguinte, eu vou ler só um trechinho dele, porque ele é extenso, mas para focar aqui nesse ensino doutrinário. Porque isso, presta atenção, isso aqui não é uma mensagem, isso é um ensino doutrinário da palavra. Isso aqui é uma área da matéria de teologia da salvação, de soteriologia. Todo crente precisa ter isso decorado de todas as formas possíveis, tá? Porque isso aqui é doutrina, não é pensamento de Deus e daquilo, é palavra. Eu sou o Senhor que te sara. Agora vamos para Salmo 105, versículo 37, como você anotou. E eu espero que você tenha anotado. Em um trecho disse assim, e entre as tribos de Israel, que eram 3 milhões de hebreus que saíram do Egito libertados por Moisés, desses 3 milhões, não houve um só enfermo. Cara, de 3 milhões de pessoas, 40 anos no deserto, nenhum ficou doente. Nenhum ficou doente. Isaías 53, verso 4 e 5, lemos na aula passada também. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Preste bem atenção no que a palavra tem de revelação para nós. Quando Deus, através de Moisés, tira o povo do Egito, ele promete imunização física. Nenhuma dor ou doença ia tocar neles. Tá? Deus fez essa aliança com o povo hebreu. Aí, o texto mostra que eram em outros textos, 3 milhões de hebreus sem doença nenhuma. Isso foi antes da cruz de Cristo. A cruz ia vir milhares de anos depois. Então veja bem, se no Antigo Testamento, onde Jesus não tinha levado sobre si dores e enfermidades, nenhum padeceu com dor, nenhuma dor, assim, trupicou numa pedra e ficou com a engravada doendo, nem isso. A Bíblia é muito específica, nem dor alguma de nenhuma espécie, nem doença, nenhuma enfermidade. Né? Então, ali o texto fala de enfermidades, né? Isaías capítulo 53, verso 4 e 5, fala que ele levou sobre si as dores e enfermidades. Muitas pessoas acreditam que enfermidade e dor são coisas diferentes, uma é espiritual
e a outra é física. Beleza. Por meios naturais ela surge simplesmente. Ela entrou no mundo por causa do pecado, a doença foi colocada no mundo por causa do pecado. Lá em Adão, lá quando Adão é amaldiçoado, né, e Eva é amaldiçoada, a gente vê Deus dizer para Eva assim, ó, com dores de parto terá filhos, o teu desejo será pelo teu marido e ele te dominará. Ele dá uma lista de maldições para a mulher, para o homem e também para a serpente. Depois você lê lá Gênesis capítulo 3, tá? Lê todo o capítulo para você entender bem. Em nenhum momento Deus, ele só fala para Adão que ele vai cansar, vai trabalhar e vai cansar, e do suor do rosto dele ele vai comer o pão se esforçando. Mas em nenhum momento Deus amaldiçoa com doença. Não é Deus o autor da doença. Muitas vezes a gente pensa, ficou doente por causa da vontade de Deus. Isso é pensamento, doutrina diabólica. Por mais bem intencionadas que as pessoas estejam em falar isso. Esse tipo de ensino veio do diabo, que ele colocou em pessoas e fez as pessoas espalhar esse tipo de ensino até na Igreja de Cristo. Não creia nisso, não caia, isso é cilada. Deus não é autor de doença. O diabo que é autor das doenças. Como ele dominou o mundo e recebeu esse direito, então ele colocou a dor e a enfermidade. O texto diz que Jesus levou sobre si dores e enfermidades. Se fosse separação, como muitos dizem que a dor é física e a enfermidade é algo espiritual, então quer dizer que Jesus levou só o espiritual e a física é para você padecer com ela mesmo. Esse é o coração de Deus? Esse é o coração de Jesus? De forma nenhuma. Porque no Novo Testamento não tem nenhum texto onde Jesus disse, não vou te curar, não quero te curar. Ele sempre quer curar, porque a vontade de Deus é curar. Se lá no Egito, tirando o povo do Egito, lá no deserto, ele não permitiu, tá? Um dia eu coloquei minha caneta. Se lá no deserto, 3 milhões, cara, milhões, não padeceram com doença, no Antigo Testamento, onde Jesus não tinha morrido na cruz, quanto mais no Novo Testamento, onde Jesus levou sobre si nossas dores e enfermidades, e o significado original diz que ele se apossou, ele extorquiu, né? Ele tomou com violência, é o que o texto original fala. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira. Esse é o versículo primordial do Novo Testamento e esse do Antigo Testamento, tá? Um completa o outro, são a mesma coisa. Só a especificação é diferente, mas é o texto a mesma coisa. Ele fez uma aliança com o povo. Eu sou Jeová Rafá. Eu sou o médico dos médicos. Por que alguém é chamado de médico? Porque conserta carros? Não, porque cura pessoas. A pessoa que é chamada de médico, ela tem um caráter curador. Se Deus, um dos nomes de Deus é Iavé, Rafá, significa que o caráter de Deus é curador. Aqui diz que nenhum hebreu padeceu com enfermidade. 0, nem dor. Aqui diz que ele levou sobre si. Se ele levou sobre si, nós não estamos padecendo. E Atos 10:38 diz o seguinte, Atos 10:38 é tema para a nossa próxima aula, onde você vai entender bem algo mais profundo da palavra. No primeiro link da descrição tem um brinde para você, um e-book onde eu ensino sobre como impor as mãos dos enfermos, segundo o que a Bíblia diz, algo que a Bíblia diz garante. Esses sinais serão os que creem. Se você crer, o sinal vai te seguir. E também eu falo sobre evangelismo e tem outras coisas que são surpresas que você vai descobrir lá. Deus te abençoe e até a próxima aula.